Olá, hoje a gente vai falar sobre dois termos, dois conceitos que estão muito em voga, né, na moda, no meio acadêmico, que são o colonialismo e a colonialidade. O que isso tem a ver com Teresópolis? O que isso tem a ver com os nossos dias, né? Não sei se vocês já ouviram falar que lá em São Paulo houve um protesto contra a estátua de Borba Gato, que era um bandeirante, né? Que, na verdade, é responsável pelo genocídio de vários povos nativos da região. E aqui na região serrana nós temos muitos nomes de origem indígena que a gente nem se dá conta, como o nome do rio principal da cidade, Paquequer, né? E no próprio estado do Rio a gente tem Itaocara, a gente tem Macaé, a gente tem Imbuí, a gente tem vários nomes, né, que têm origem indígena e a gente nem se dá conta disso, né, da presença indígena na cultura brasileira. Por outro lado, a gente tem certos ícones, né, principalmente aqui na região serrana, da Suíça brasileira, da colonização inglesa, alguns mitos, né, que são frutos dessa colonialidade que eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu vou começar pelo termo colonialismo. O que é isso? No processo da chegada, da invasão dos povos ibéricos às Américas, por volta do final do século XV e início do século XVI, se estabeleceu uma relação política e econômica de dominação entre esses impérios, esses reinos que acabaram se tornando impérios coloniais, também chamados de metrópoles, e esses territórios e povos conquistados, muitos povos diferentes, distintos, com culturas diferentes, né, que acabaram sendo todos chamados de povos indígenas, né, os povos originários das Américas. E aí se estabeleceu um processo de dominação dentro de um sistema mundo capitalista que articulou diferentes formas de trabalho, inclusive o trabalho servil, escravo desses povos nativos e também, mais tarde, dos povos trazidos do continente africano. Então, essas relações de poder, né, que também foram sendo construídas ao longo do século XVI, XVII, XVIII, né? Elas resultaram em aparatos de poder do Estado, instituições, né, da coroa, instituições que o próprio no caso brasileiro, o próprio Dom João VI fundou aqui, como museus, como escolas, universidades, trouxe também missões artísticas, e todos esses aparatos, né, foram a construção de prisões também, todo esse aparato legal que foi sendo construído, né, gerou o que nós chamamos de colonialidade, né? A colonialidade, então, ela resulta dessa relação de poder entre metrópole e colônia, né? Mas ela se perpetua até os nossos dias. Quer dizer, as ex-colônias, elas vão se libertaram, né, no processo histórico, no caso brasileiro, né, estamos comemorando já há bastante tempo, né, 1822, né, nós já temos há 200 anos, não é isso? Mas a colonialidade ela fica presente, ela permanece mesmo após a independência política. E no que consiste, vocês podem me perguntar, mas professor Marcos, no que consiste essa colonialidade, né? Então, ela resulta desse padrão de poder, como chamou Aníbal Quirrano, um dos intelectuais desse grupo Modernidade e Colonialidade, que é um grupo de pensadores latino-americanos que se especializou nesse tema, né? Então, a colonialidade ela
resulta desse padrão de poder e também de um padrão de saber, né? Que implicou na valorização de um determinado método científico cartesiano, baseado lá no Descartes, no método elaborado pelo Descartes, e também existe a colonialidade do ser, que é um pouco mais complexa, porque implica na dominação das mentes, né? Da forma como as pessoas passam a entender o mundo, a ler o mundo, como diria Paulo Freire. Então, tudo isso continua sendo articulado pelo sistema capitalista, né? E também por uma ideia construída por esse padrão de poder, que é a ideia de raça, que resultou, né, dessa conquista dos povos originários das Américas e que estabeleceu uma hierarquia entre essas supostas raças, né, colocando o homem branco no topo, né, dessa hierarquia e estabelecendo que as outras etnias seriam povos inferiores, os indígenas, os africanos, depois mais tarde os asiáticos, chamados de amarelos, né? Então ela permanece nessa hierarquização, nessa percepção racial que não tem embasamento científico algum, né? A genética já desconstruiu isso, né? Mas que ainda permanece na concepção, na visão de mundo de muitas pessoas. E também quando as pessoas falam frases do tipo, você sabe com quem está falando, né? São hierarquias que se tenta restabelecer, né? Num mundo moderno, onde talvez não deveria haver mais espaço para esse tipo de colocação, mas que resultam são manifestações da colonialidade, né? Então a raça, como nós falamos, é uma construção social, né? E a colonialidade também está nessa autoimagem que alguns povos fazem de si mesmos, né? Os povos, como o caso brasileiro, né? Esse complexo de vira-lata, de achar que sempre o que vem de fora é melhor, né? O que está lá, principalmente se for alguma coisa que veio da Europa, que veio dos States, né? Então isso é visto como sempre alguma coisa melhor e não chega, muitas vezes não chega nem a ser apropriado de uma forma antropofágica, como queriam os nossos modernistas, de mudança, né, de apropriação, mas de transformação, mas muitas vezes de apenas uma cópia, né, de padrões estéticos que vem de fora, uma cópia de vários modelos, né, que não fazem sentido no contexto brasileiro. Então tudo isso acaba resultando em coisas assim muito estranhas, como eventos que são criados para promover o colonizador, né, em detrimento de toda uma realidade que existe, histórica, né, de apagamento, na verdade, né, que esse tipo de coisa, novamente, né, na trilha da colonialidade, está calcado na colonialidade, e vai novamente fazer o quê? Tornar invisíveis, invisibilizar esses povos nativos, esses povos trazidos do continente africano, né, e seus descendentes, e a contribuição, a presença indígena, a presença das culturas afro-brasileiras, das várias etnias que vieram da África. Então, a construção desse tipo de evento que exalta o colonizador, né, vai justamente, né, na contramão, né, de todo esse debate da decolonialidade, da necessidade de se realizar um giro decolonial, uma reflexão sobre quem somos, né, e volta-se para o passado, né, para afirmar a colonialidade, né, novamente, né, num processo que não vai levar a uma verdadeira construção de identidade, né, e de avanço
né, em termos de igualdade racial, em termos de empoderamento das comunidades, né? Então é para a gente ficar atento para esse tipo de coisa que está acontecendo, né? E a gente se posicionar. É isso, meu recado de hoje. Obrigado.